Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, de Balneário Gaivota, onde você conhece um pouco mais a respeito do Espiritismo a partir do comentário de uma notícia, de um fato, sob a ótica da doutrina espírita. Você também tem indicação de livros. Temos também no Papo Espírita comentários a respeito das datas importantes do Espiritismo. O encerramento nós fazemos com uma música referente ao tema do Papo Espírita. Então, para iniciarmos, vamos fazer a oração que Jesus nos legou há 2000 anos atrás, que é o modelo mais prático, mais conciso, mais eficiente, e entrarmos em contato com Deus, com Jesus e com os bons espíritos. E então, dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Então, sob a proteção da direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, nós iniciamos mais um Papo Espírita hoje. A notícia é aqui da nossa região. Isso porque Sombrio tem quartel dos bombeiros, Araranguá também tem quartel dos bombeiros, Criciúma e outras cidades da região tem quartel dos bombeiros. E ontem, Dia da Criança, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina promoveu o evento Quartel de Portas Abertas. O Dia das Crianças foi de muita diversão em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. O evento Quartel de Portas Abertas foi realizado em todo o estado no dia 12 de outubro, das 10 às 17 horas. E foram oferecidas uma série de atividades interativas e educativas, todas gratuitas. O evento contou com uma variedade de atrações, entre eles a tirolesa, rapel, oficinas de combate ao incêndio, instruções básicas sobre primeiros socorros, e além disso, foram apresentados os programas Bombeiro Mirim e Projeto Golfinho, voltados à conscientização de crianças e adolescentes sobre a segurança e a prevenção de acidentes. Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dos cães de busca e resgate, bem como explorar viaturas, embarcações e equipamentos utilizados em operações de salvamento e resgate. A iniciativa teve como objetivo fortalecer os laços entre a corporação e a comunidade, criando um ambiente de interação e aprendizado, além de aproximar crianças e jovens da rotina dos bombeiros. Então, eu dou os parabéns ao Corpo de Bombeiros de Santa Catarina por essa iniciativa. E o Dia da Criança? O Dia da Criança, sob a ótica espírita, é uma celebração de vida e também de aprendizado. É importante lembrar que o Dia da Criança, comemorado em 12 de outubro, é uma data especial para celebrar a pureza, a inocência e a esperança que os pequenos trazem ao mundo. Sob a ótica espírita, essa data ganha um significado ainda mais profundo, pois a criança é vista como um espírito em evolução, em sua primeira infância terrena, com missão de aprender e também de se desenvolver.
A criança é um espírito em evolução. É importante a gente lembrar aqui dois princípios fundamentais da doutrina espírita. Um é a imortalidade da alma, ou seja, nós, como espírito, fomos criados por Deus, simples ignorância, isto é, sem conhecimento, e temos a eternidade para evoluir, passando pelos reinos mineral, vegetal e animal, aí como princípio espiritual. E quando chegamos no reino nominal, nós somos espírito com E maiúsculo, que é o elemento inteligente do universo. E o outro, eterno, né? Tem a eternidade pela frente para sair da primeira categoria, que é espírito imperfeito, chegando à categoria dos bons espíritos e depois à condição de espírito puro. Isso se dá a partir de mais um ponto fundamental da doutrina espírita, que é a reencarnação. Eu sempre digo que a reencarnação é a maior prova do amor de Deus para com nós, suas criaturas, nos dando oportunidade de adquirir conhecimento e sabedoria através do quê? Das reencarnações. Então, quem é criança? A criança é um espírito como nós, que já viveu na Terra com centenas, milhares de encarnações, e ela vem, num primeiro momento, com esta aparência de inocência, que é um fato interessante. Por que a criança parece inocente? E depois, lentamente, ela vai mostrando o seu caráter. Por que isso? Porque a aparência de inocência, de candura, faz com que nós amemos as crianças. E o nosso amor consegue, muitas vezes, fazê-la mudar um pouco suas atitudes, porque, como nós, ela ainda é um espírito imperfeito. E, através das reencarnações, ela vai crescendo, vai evoluindo, então. É interessante lembrar que as crianças são espíritos que escolheram reencarnar para aprender lições específicas e evoluir moralmente. E por que tem o esquecimento do passado? Já disse, né? É para que possamos amá-las. E o esquecimento do passado a torna mais receptiva a novas experiências e aprendizagens. Essa é uma oportunidade para que ela possa construir uma nova história livre das amarras do passado. Só que a gente sempre acredita que uma criança é pura e é inocente. Não é. É um espírito que podemos dizer que está adormecido. Suas tendências muitas vezes se manifestam desde os primeiros anos, então. O nosso trabalho como pais e educadores, e também dos guias espirituais, nós somos responsáveis por oferecer o quê? Amor, carinho, proteção e ensinamento que as ajudem a se desenvolver de forma integral. Nós temos que separar os dois tipos de educação que existem. Nós temos a educação formal, que é feita na escola, que é o que? A transmissão de conhecimento, conhecimento técnico, para que possa ser um cidadão responsável e com uma profissão. Porque todos nós precisamos trabalhar. Até porque o trabalho é uma lei do universo. Claro que o trabalho, à medida que o tempo foi passando, foi evoluindo. Primeiro ele era feito por escravos. Agora, nós temos o trabalho remunerado, onde nós podemos aí nos manter e continuar na nossa jornada. Mas tem a parte mais importante da educação, que é a educação moral. Porque a educação, sob a ótica espírita, ela transcende a mera transmissão de conhecimento. Ela se configura como um processo contínuo de desenvolvimento integral do ser humano, abrangendo o aspecto moral,
o intelectual e também o espiritual. Então, é importante a gente perceber que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos apresenta um olhar único sobre a educação, enfatizando a importância de formar cidadãos conscientes, justos e compassivos. Então, vamos analisar os princípios fundamentais da educação espírita para que a gente compreenda a importância na educação dos nossos filhos. Um dos princípios, reencarnação e progresso. A crença na reencarnação fundamenta a educação espírita. Cada vida é uma oportunidade de aprender e evoluir, e a educação é um instrumento essencial nesse processo. Olhem só a importância da reencarnação para a educação. Então, a cada etapa, a cada reencarnação, a gente cresce, evolui um pouquinho e assim vai indo. É importante lembrar que nós temos a eternidade pela frente, mas que nos primeiros anos da vida de uma criança é fundamental que nós acompanhemos com o quê? Com a pedagogia do amor. Era a pedagogia de Jesus, pedagogia do amor. Amar e educar. Amar uma criança não significa dar tudo que ela quer. Não. Significa encaminhá-la para a vida. E dois fundamentos, o amor e o carinho, são os pilares da educação espírita. O ambiente de afeto e respeito é fundamental para o desenvolvimento saudável de uma criança. Olhem só. Um ambiente de amor e carinho no lar é fundamental para uma criança. Então, aqui está na hora de nós, pais e avós, fazermos uma reflexão. Como está o ambiente no nosso lar? É um ambiente de amor e carinho para os nossos filhos, para os nossos netos? Ou nós colocamos as nossas necessidades em primeiro lugar e quando o pai chega em casa, ou a mãe também, porque agora os dois saem para trabalhar, o filho muitas vezes vai para o CI, vai para uma escola de turno integral, e os pais acreditam que a escola vai nutrir o filho com tudo que ele precisa. Errado. A educação moral, ela inicia em casa. E a escola complementa. Mas os pais têm essa responsabilidade. E falando em responsabilidade, a doutrina espírita valoriza muito a liberdade de pensamento e a responsabilidade individual. As crianças espíritas devem ser incentivadas a pensar por si mesmas, a tomar suas próprias decisões baseadas no quê? No Código Moral de Jesus. Ah, você vai me perguntar, mas qual é o Código Moral de Jesus? É a lei de amor. Jesus, quando veio ao planeta, só pediu duas coisas: ama a Deus e ama teu próximo. Então, nós temos que incutir na mente das nossas crianças que elas têm liberdade, mas têm também responsabilidade. A responsabilidade pode começar auxiliando nas pequenas tarefas do lar. E aí, seguimos pela vida fora. E a educação espírita também se baseia nos valores morais. Ela procura incutir na mente da criança valores como honestidade, justiça, solidariedade e respeito ao próximo. Claro que a gente sabe que esses valores como honestidade, justiça, solidariedade e respeito ao próximo não estão muito na maioria das pessoas hoje em dia. Por quê? Porque todos nós ainda temos muito forte dentro de nós o egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo nos faz pensar que nós somos superiores aos outros e que farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é esse o cerne do egoísmo? Pensar em nós primeiros e o resto não quero nem saber? Então,
a educação espírita procura valorizar o quê? A honestidade. A justiça, sermos justos, dar a cada um de acordo com as suas necessidades. E olha, fazendo um breve resumo sobre honestidade, justiça, solidariedade e respeito ao próximo, é fácil resumir isso. Fazer aos outros o que queríamos que nos fizesse. Então, esse é o foco da doutrina espírita. E tem também o desenvolvimento espiritual. Pois é, nós somos um espírito imortal e reencarnamos centenas, milhares de vezes, então nós precisamos também nos desenvolver espiritualmente. Como é que fazemos isso? Estimular a criança a busca por Deus e o desenvolvimento das virtudes. É importante lembrar que, a partir do momento em que a gente tem uma compreensão melhor de Deus, e não é aquele Deus vingativo do Antigo Testamento, não. O Deus de Moisés, vingativo e cruel, era de acordo com o desenvolvimento espiritual daquele povo, do povo judeu. Era um povo inculto e ignorante. Jesus, quando veio ao mundo, há 2000 anos atrás, ele mudou um pouco a maneira como nós deveríamos perceber Deus. Ele disse que Deus é um pai, que ama seus filhos, mas que, eventualmente, ele precisa nos corrigir, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Então, essa visão de Deus era de 2000 anos atrás. Hoje, Allan Kardec nos traz uma visão de Deus que tira a figura humana de Deus. Deus não é mais aquele velho de barbas brancas, não é o pai de Jesus, não. Deus, para nós espíritas, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo. Então, Deus já não é uma pessoa. Deus é a ideia inicial de tudo que existe. Então, a partir da medida que nós começamos a apresentar Deus para os nossos filhos e netos, eles começam a compreender a grandeza do Criador, que nós devemos amar, não devemos temer. Não. Porque Deus, como diz o apóstolo João, é amor. E amor não é violência, é algo extremamente positivo. Então, é claro que para educarmos as nossas crianças, não só nós, como eles, precisam o quê? Precisam estudar a doutrina espírita. Através do quê? Tem obras infantis. Mas hoje em dia, nossas crianças, nossos jovens, com acesso à tecnologia, em vez de ficar vendo musiquinha do TikTok, isso, aquilo outro, podem muito bem utilizar a tecnologia digital para quê? Para aprender um pouco mais a respeito da doutrina espírita. Por quê? O Livro dos Espíritos, ele nos explica de onde viemos, para onde vamos, por que nós sofremos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos consola, alivia as nossas dores. E hoje em dia a gente percebe que é bastante grande o número de jovens que se mutilam, o número de jovens e crianças aí depressivas, até que tentam o suicídio. Então, o conhecimento da doutrina espírita nos dá a calma, a tranquilidade diante da tempestade. Então, por isso que é importante. Porque a doutrina espírita oferece uma visão holística, ou seja, uma visão completa do ser humano. Porque nós não somos só um corpo, não. Nós somos um espírito que usa um corpo, a criança é um espírito que utiliza um corpo, e tem um mediador entre o corpo e o espírito, que nós chamamos de perispírito. Então, a educação espírita oferece o quê? Essa visão completa do ser humano, contribuindo para a formação de indivíduos conscientes, justos e compassivos. Ao cultivar valores como amor,
fraternidade, solidariedade, a educação espírita contribui para a construção de um mundo melhor para todos. Não queremos um mundo melhor? Pois é. E nós só vamos ter um mundo melhor quando nós conseguimos educar as nossas crianças sob a ótica da doutrina espírita, porque nós, infelizmente, não fomos educados sobre a ótica da doutrina espírita, então temos muita dificuldade de compreender, por exemplo, a consciência da vida após a morte, compreender que a vida continua após a morte. Então, nossas crianças, à medida que vão aprendendo isso, perdem o temor da morte e seguem em frente. E Kardec sempre se preocupou com a educação moral, a educação do espírito. Tanto que, no Livro dos Espíritos, na questão 685, quando ele pergunta na lei do trabalho se o homem tem direito a repousar na velhice, é importante lembrar que quando Allan Kardec fez esse questionamento aos espíritos, lá em 1857, não tinha aposentadoria, não. Os velhos acabavam, se não conseguiam guardar um dinheiro para a velhice, acabavam dependendo da família para se manter. Então, Kardec pergunta se o homem tem direito ao repouso na velhice. E a resposta dos espíritos é sim, que a nada é obrigado senão de acordo com suas forças. E aí depois, ele faz uma pergunta que Kardec ia metodicamente esmiuçando o assunto. Na questão 685A, ele pergunta, mas o que há de fazer o velho que precise trabalhar para viver e não pode? Olhem só. Essa aqui foi a pergunta que Kardec fez. Mas o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Essa é a situação da maioria das pessoas. E aí os espíritos respondem. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta e a lei da caridade. Então aqui nós temos a base. No nosso sistema de previdência, que é novo no Brasil. Mas lá em 1857, há quase 160 anos atrás, os espíritos já lançavam o germe, mas não é isso ainda que é importante. Kardec comenta essa resposta dos espíritos. Ele diz assim, não basta que se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Na época já havia desemprego. Hoje existe muito mais, porque antigamente o trabalho era todo braçal. Eram, às vezes, necessários dezenas, centenas de pessoas para executar uma tarefa. Quando foi inventada a máquina a vapor, diminuiu o trabalho dos homens. Hoje em dia, com tecnologia, o trabalho está bem menor. Por exemplo, eu fui bancário. No início, na década de 70, quando eu iniciei a trabalhar em um banco, não havia informática. Então, eram necessárias em torno de 100 pessoas para fazer todo o serviço. O tempo foi evoluindo, o número de pessoas foi encolhendo e hoje em dia, com 10 pessoas, você consegue fazer, graças à tecnologia, à informática, aquilo que eram necessárias 100 pessoas para fazer. Então, claro que isso fez o quê? Aumentar o desemprego, mas faz também com que pessoas que percebem que o seu emprego está periclitando, procuram se requalificar para continuar no mercado de trabalho. Então, Kardec ainda comenta assim, a ciência econômica procurou remédio, no caso para isso o quê? É preciso que haja ocupação para todos. O desemprego é um flagelo. E coloca que é necessário que haja equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitência,
durante as quais deixa o trabalhador de ter o que viver. Diz ele, há um elemento que não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, não, mas a educação moral. Aqui Kardec nos traz dois tipos de educação. A educação intelectual, que a gente aprende nas escolas, e a educação moral. Não é nada mais, nada menos do que colocar em prática os dois mandamentos do Cristo, amar a Deus e amar ao próximo. Estou sintetizando assim algo bem simples. Coloca ele que é um elemento que não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. E aqui vem a grande resposta. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim, que consiste na arte de formar caracteres, que incute hábitos, portanto, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Por isso que nós falamos hoje aqui, no Dia da Criança, a importância de incutir bons hábitos nas nossas crianças. Para quê? Para que eles possam ser adultos tão felizes quanto o possível é nos dias de hoje. Então, é importante a gente compreender que a educação ela tem um regime de urgência. Se queremos melhorar o mundo, nós temos que melhorar o homem. Tem aquela velha história do homem que estava trabalhando em casa, home office, como a gente diz hoje, e tinha que cuidar do filho. E o filho estava sempre pedindo alguma coisa e ele não conseguia trabalhar. Ele pegou o mapa mundo, rasgou em vários pedaços e entregou para o filho montar. 15 minutos depois chega a criança. Pai, consegui. Ué, como é que você conseguiu montar o mundo? É que atrás do mundo tinha a figura de um homem. Eu consertei o homem e consertei o mundo. Então, esta simples história nos mostra a importância da educação. Então, nos dias de hoje, como a gente percebe, a educação tem uma urgência. E na tarefa da educação, devem ser investidos os melhores recursos que se pode dispor, a fim de que criemos uma sociedade mais justa, portanto, mais feliz. Educar, então, é fomentar a vida em qualquer aspecto que ela se apresente. A abrangência do verbo educar envolve o compromisso espiritual de criar, desenvolver, estimular os valores transcendentes do ser, não se atendo apenas a qualquer pragmática exclusivista, sob uma ótica distorcida, limitada, não. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina eminentemente educativa. Porque a aquisição do saber eterno, ele penetra nas causas geradoras dos fenômenos humanos, das nossas dores e sofrimentos, porque todos nós, em função do nosso passado, e quando a gente analisa o passado da Terra, era nós que estávamos lá, ainda temos muitos vícios e defeitos para consertar dentro de nós. Então, a educação é o quê? É compromisso de todo dia. Porque ela é muito complexa. A educação espírita, que se baseia no amor e na instrução, ilumina a consciência e liberta o ser das suas dificuldades. É um processo. Vai durar, provavelmente, muitas encarnações ainda, mas quanto antes nós conversarmos, quanto antes nós iremos chegar à tão sonhada felicidade. Então, resumindo os objetivos da educação espírita, primeiro, ela procura desenvolver o senso moral do educando. E quando a gente fala educando, não é só da criança. À medida que a gente educa a criança, a gente se educa a si mesmo também. E nós um dia já fomos criança também e passamos por toda a dificuldade que as nossas crianças estão passando. O segundo objetivo é conscientizar o educando da sua realidade como espírito imortal. Nós não vamos morrer. Não, o espírito não morre.
O espírito simplesmente troca de roupa, como nós fazemos. Todo dia a gente não. Temos que não. Toma um banho e troca de roupa? Então, o espírito acaba trocando de corpo, claro que é um prazo mais dilatado, 60, 70, 100 anos, mas não tem problema. O que são 100 anos para quem é eterno? Terceiro objetivo é discutir e analisar os valores éticos. Temos que ser éticos na nossa vida. E também, o espiritismo, a educação espírita, permite a inclusão social e cultural. Por quê? Nós compreendemos que todos nós somos irmãos, porque somos criados pelo mesmo Pai, por Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária. Então, não tem por que a gente ser racista, a gente ser preconceituoso. Não. E, finalmente, algo extremamente importante. A educação espírita estimula a integração dos pais no processo de educação espírita, infanto-juvenil, porque enquanto nós educamos, nós somos educados. Vamos agora para as efemérides espíritas. No dia 1º de outubro, foi fundada em Buenos Aires a revista La Idea, Espiritismo se espalhando pelo mundo. No dia 2 de outubro de 1860, nasce na Espanha Ángel Aguarols, fundador e presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que alavancou o espiritismo não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, trazendo a ideia do estudo sistematizado, ou seja, estudar a doutrina espírita com método, não aleatoriamente. No dia 3 de outubro de 1804, nasceu o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que foi o motivo do nosso papo espírita anterior. Também no dia 3 de outubro, já de 1943, é publicado O Nosso Lar, primeiro livro de Francisco Cândido Xavier e André Luiz, na famosa coleção Nosso Lar, que são 3 volumes que nos esclarecem a respeito de como é a vida no plano espiritual. Queremos saber para onde vamos, como são as cidades, os locais onde nós vamos viver e morar? Nós temos que ler o livro Nosso Lar. No dia 5 de 10 de 1916, desencarna em São Francisco do Sul, Santa Catarina, Joaquim Antônio Santiago, pioneiro do espiritismo no estado. O primeiro centro espírita de Santa Catarina não foi em Florianópolis, não. Foi lá em São Francisco do Sul. No dia 9 de outubro de 1861, é realizado o Auto de Fé de Barcelona, quando, por ordem da Igreja Católica, através de um dos seus ministros, um bispo, foram queimados diversos livros enviados por Kardec a um livreiro espanhol. A Igreja Católica tentou sufocar o Espiritismo, porque o Espiritismo coloca o nosso destino nas nossas mãos. Não é a Igreja que decide o nosso destino, não. Somos nós que criamos o céu, o inferno, dentro de nós. Então, nosso destino está nas nossas mãos. Então, vamos trabalhar. E também, no dia 9 de 10, desencarna Vinícius, cujo é um pseudônimo de um escritor paulistano que escreveu livros na Seara do Mestre e nas Pegadas do Mestre. Hoje em dia, ele tem uma série que trata a respeito, ele como era pedagogo, educador, tem uma série intitulada Comunidade Educacional das Trevas, onde ele analisa como é feita a educação, tanto no lado positivo, no nosso lar, como também nas cidades onde impera o mal e treina os alunos para virem botar fogo no circo, como muitas vezes a gente vê nas nossas escolas. Agora vamos para a nossa indicação de livros. Falei do livro Nosso Lar, que foi lançado por Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós temos o Nosso Lar, livrinho divertido. Bom, nós vamos conhecer a partir
da ótica infantil, como é que é a cidade de nosso lar. E tem um tabuleiro para a gente jogar também. Tem outro livro sobre educação de crianças, Os Dois Franciscos. Você vai conhecer o Francisco que nasceu na Itália, numa família rica e resolveu viver como pobre, que era o Francisco de Assis, que foi uma das encarnações de Allan Kardec, e o outro Francisco que nasceu no Brasil, em um lar pobre e nunca num lar rico. E é importante a gente compreender a vida desses dois. Tem também o livro Pai Nosso. É um clássico da literatura infantil. A obra reúne poemas, contos e lendas destinadas à evangelização de crianças a partir das palavras do espírito Meimei. E temos o último livro, Um Peixinho Vermelho. O Peixinho Vermelho é inspirado numa lenda egípcia que, narrada por Emmanuel, no prefácio do livro Libertação, ditado por André Luiz, que mostra a busca do peixinho vermelho por um mundo novo. Ele vivia num aquário, conseguiu sair do aquário e começou a viajar pelo mundo vendo coisas maravilhosas. Vou dar um spoiler aqui. No final, ele consegue voltar ao aquário, contando tudo que ele viu e as pessoas não acreditam nele. Pois é. Encerrando, eu vou fazer a oração e deixar uma música para que vocês, a respeito do Dia da Criança, a música composta por mim, com a ajuda da inteligência artificial, que nos fala um pouco sobre criança. Então, encerrando, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã não, desculpem, até daqui a 15 dias com mais um Papo Espírita. Um beijo no coração e convido todos para um Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, pão do corpo, mas principalmente é o pão do Espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Até o próximo Papo Espírita e fiquem com a música. Não desprezeis os pequeninos, disse o mestre a nos chamar. Não é só o pão que os alimenta, é o amor a guiar. Muito mais que agasalhar, que aquecer seus corações. É preciso dar abrigo às suas almas com lições. Cuidemos das crianças com amor, com exemplos, com carinho e calor. Não só de pão o homem vai viver, mas de luz e esperança a crescer. Muitos pais dão o conforto, mas se esquecem de ensinar que é na alma que reside o que nos pode transformar. Na rua o abandono pode o mal alimentar, mas no lar o coração aprende a amar. Cuidemos das crianças com amor, com exemplos, com carinho e calor. Não só de pão o homem vai viver, mas de luz e esperança a crescer. Todos nós em reeducação
nos braços do divino, com a fé no coração. A criança é promessa de um mundo de paz. Se o amor verdadeiro eu aprender a dar, cuidemos das crianças com amor, com exemplos, com carinho e calor. Não só de bom o homem vai viver, mas de luz e esperança a crescer. Hoje plantamos, no amanhã colherá. O pequenino que cuidamos, ao bem caminhará. Com amor e justiça, ao mestre seguir. Amanhã serão eles que irão nos conduzir.